No encontro passado, a gente estava tratando do capítulo 8, e sobre a imagem de si. E eu trouxe algumas referências, né, que eu não pedi que vocês lessem, porque eu tenho alguma misericórdia com vocês. Vocês já têm bastante leitura, né? Mas eu fiz algumas referências a uma referência que a própria Marie-Claude faz ao Lacan, ao estado do espelho, e como ela utiliza essa hipótese do estado do espelho para explicar uma certa insegurança relacionada à relação entre o bebê e a mãe, nesse processo de percepção de si mesmo como um outro, né? E disse a vocês, né, que esse texto está numa coletânea de textos do Lacan chamada Escritos, e que é um texto complicado, difícil de ler, porque o Lacan entra numa e começa a explicar, do ponto de vista da ótica, e fazendo analogias entre a ótica, né, a ótica do reflexo, e as possibilidades subjetivas a partir dessa analogia quase que concreta com relação à ótica, né? Então, se eu estou olhando o espelho, eu, bebê, estou olhando o espelho, a minha mãe me vê, né? E existe um certo espectro daquilo que a minha mãe não vê, e alguma coisa que eu não vejo o reflexo da minha mãe, percebe? E se tiver mais um objeto na cena, existe novamente um jogo de percepção em que uma série de pontos cegos vão sendo estabelecidos, né? E o Lacan utiliza esses pontos cegos para explicar uma certa incompletude, né, do desejo, uma incapacidade do desejo de atingir tudo aquilo que ele busca, menos por uma incapacidade intrínseca ao desejo, mas por uma incapacidade do desejo de se perceber de maneira completa, né? Uma vez que a constituição do desejo demanda essa relação entre o eu e o outro, né? Então, na hipótese da Marie-Claude sobre a melancolia, existe algo numa espécie de insegurança passada pela mãe para o bebê, né? E essa insegurança se reverte numa imagem de si, né? Uma imagem especular, que ela utiliza esse termo, uma imagem especular frágil, né? Ou seja, esvaziável. Não extinguível, mas esvaziável. Evidentemente que essa interpretação tem problemas, talvez em não problematizar a questão da mulher, a questão da mãe, a questão das expectativas com relação à figura feminina, em certos contextos, né? Mas, a despeito disso, né, a despeito de nós podermos colocar em xeque uma certa expectativa, uma certa moralização indevida da relação entre as mulheres e os bebês, né, entre as mães e os bebês, alguma coisa se conserva nessa hipótese do estado do espelho, que e nesse sentido não parece haver uma variação contextual tão significativa, que a nossa identidade depender da maneira como o outro nos vê, né? A nossa subjetividade depender do modo como o outro nos vê, e de alguma maneira a estratificação da nossa imagem de nós mesmos depender de uma certa confirmação do mundo com relação a nós, né? Essa confirmação nunca é completa, porque, né, usando a metáfora do estado de espelho, existe algo do outro que nós não vemos no reflexo, né? Algo que o outro não vê de nós, e algo de nós mesmos que nós não conseguimos ver quando nós estamos olhando para o outro, né? Quando o nosso olhar varia. Sabe, quando você busca o olhar de quem você está vendo no espelho, você para de ver em primeiro plano características suas, né? E então essa
essa, digamos assim, experiência originária de hesitação é para ela uma das hipóteses consistentes para explicar, então, essa fragilidade melancólica da imagem especular, da imagem de si. Eu trouxe também na ideia de referências complementares, que vocês possam um dia vir a se interessar, a referência do Deleuze, né, de 2 textos do Deleuze, que são muito interessantes. O primeiro é na verdade, são 2 textos. O Henrique Gabas fez um comentário. Tem um vídeo do Duncan no YouTube que ele demonstra uma miniatura, esse estágio do espelho. Se você puder colar aqui no chat, Henrique, ia ser ótimo. Porque as variações são, pelo menos para mim, né? Não sou físico, nem tão habilidoso assim em física, começam a ficar complicadas. Então eu fico no que me é suficiente, que é essa compreensão inicial dos descompassos entre se olhar e perceber o reflexo, né? E se olhar e ser olhado na dimensão do reflexo, né? Como uma experiência importante na qual os bebês passam a partir dos 3 anos, estão se tornando crianças. O Henrique fez um link, depois eu vou assistir também, pode ajudar a gente. Um vídeo do Christian Dunker. E aí, seguindo a exposição, eu comentei 2 referências sobre o Deleuze. A primeira é o Anti-Édipo, que é um livro grande, que ele escreve com Guattari. A segunda é o Mil Platôs. Não cheguei a falar do Mil Platôs, mas algumas referências do Mil Platôs apareceram na minha exposição na aula passada. E que é justamente com relação à esquizofrenia, né? Eles utilizam a esquizofrenia para falar de uma certa disponibilidade completa daquilo que vai se tornar a subjetividade. Então, uma espécie de ponto de partida, né? Que se expressa bem pela continuidade entre o corpo da mãe e o corpo do bebê, mas uma certa posição de partida, em que não há bem uma separação entre o nosso corpo, o mundo, o corpo da mãe, o mundo natural, as forças, né, que atravessam o mundo natural. Então, uma certa posição esquizo de partida, né? E, ao mesmo tempo, um certo efeito esquizofrenizante, né? Essa posição esquizo de partida, eles veem como alguma coisa positiva, né? Alguma coisa que leva o desejo a uma posição produtiva, que faz com que nós possamos ser, dependendo dos contextos, coisas muito diferentes, muito estranhas, né? Com que a experiência criativa, a experiência imaginativa possa ser bastante anômala, né? E ao mesmo tempo em que, do ponto de vista do efeito, né, sobre essa potência esquizo, ele descreve a sociedade burguesa, o capitalismo, num certo sentido, as relações familiares burguesas, estimulando e determinando a formação de uma identidade estratificada e nós sabemos, cada vez mais individualista, né? Cada vez mais presa em si própria. Mas, ao mesmo tempo em que isso acontece, ele descreve um processo no qual o capital, como uma força que atravessa a sociedade burguesa e que atravessa o mundo das convenções, destrói essas forças de subjetivação, essas relações entre a identidade e o contexto, e produzem uma esquizofrenia, e aí no sentido patológico, né? No sentido de
desabrigar o sujeito da morada que ele convencionou habitar, né? E aí, no projeto filosófico dele, e do Guattari, né? Guattari é um psicanalista, existe a valorização de uma certa, do ponto de vista da resistência, né? da resistência aos efeitos do capital, uma certa manutenção de uma potência esquizo contra as forças de subjetivação que levam o sujeito a uma posição frágil diante da mudança, diante da variabilidade que o capital instala sobre a vida, né? E para fazer essa caracterização de uma subjetividade que mantém seus elementos anômalos, né? Tem uma expressão que ele utiliza forte, que ele tira de um dramaturgo francês chamado Antonin Artaud, que ele usa no Mille Plateaus, que ele fala sobre a necessidade no pensamento, né, das pessoas produzirem para si um corpo sem órgãos, né? Que é uma expressão curiosa, interessante, que tem uma consequência filosófica importante para o pensamento dele. E um dos Platões, inclusive, né, esse Mille Plateaus é um livro dividido em platôs, né, em pequenos ensaios que eles chamam de platôs. Um dos platôs é sobre o corpo sem órgãos, que é essa possibilidade, né, de relação anômala, esquizo, do sujeito com o próprio corpo, ao invés de ser setorizado, subjetivado, identificado numa relação meramente orgânica, né, e fisiológica com o seu corpo, como a gente acabou por estabelecer, né? A gente faz exame de sangue, vê o que precisa, põe isso, põe aquilo, nós lidamos com a nossa subjetividade a partir de complemento de substâncias, né? Um pouco como se fôssemos um automóvel subjetivado, né? E essa é uma posição que traz consigo uma fragilidade muito grande diante daquilo que nós podemos, que é essa força esquizo, ao mesmo tempo do tipo de assédio que o capital realiza com relação a nós e a nossa vida, né? Uma das figuras que ele valoriza nisso é essa figura do nômade, né? O nômade, no fim das contas, mantém essa potência esquizo naquilo que se pode dizer nele como uma subjetividade. E para caracterizar esse universo, ele faz uma crítica profunda, né, às expectativas e uma certa produção de desejo que a família burguesa faz com relação às pessoas, né, aos novos membros da grande família burguesa. Impasses esses dos quais todos nós participamos e que faz com que possa ser possível um certo juízo moral e moral acerca da falência ou da falta da mãe com relação ao bebê que se torna melancólico, né? Por ter apresentado um seio, um amor que não foi suficientemente bom, né? E aí, ainda na chave da nossa revisão, eu acho que é importante para a gente colocar as coisas no lugar, nós vamos para a perspectiva melancólica, que é o que eu tenho tentado apresentar para você, extrair do discurso melancólico uma perspectiva melancólica. E no que diz respeito à perspectiva melancólica, ao contrário do que o Deleuze propugna, né, que é uma dinâmica esquizo, uma intensa permanência esquizo na subjetividade, e ao contrário do que o Lukács, que eu comentei com vocês, demanda, que é uma subjetividade proletária, sem dúvidas acerca de si própria, né, ou seja, segura acerca de si própria, diante da construção do mundo por vir, né,
corajosa diante do mundo por vir, uma perspectiva melancólica cria uma figura de sujeito que possui uma fragilidade, mas, ao mesmo tempo, possui uma força significativa, porque, como nós vimos, pelo menos nos exemplos que nós fomos vendo, essa subjetividade melancólica ela é resiliente de um modo que as outras formas subjetivas não são, né? Ou seja, ela é capaz de se manter numa espécie de estado de míngua, né? É quase que um faquir subjetivo, se eu pudesse usar essa imagem. Ela consegue se manter num estado de míngua e consegue se manter aberta, não ao outro, né? Mas a percepção da continuidade entre ela e o outro, tomando de empréstimo coisas do outro e entendendo como suas, né? Devorando coisas do outro e tornando suas, né? Uma coisa meio antropofágica, em que parece haver uma força significativa nessa forma subjetiva, né? Ou seja, a melancolia ela não é tão frágil a força do capital como as concepções de normalidade, né? A melancolia ela persiste na sua forma, digamos assim, vegetativa, e que pode ser muito variável em contextos muito diferentes, né? A melancolia é mais próxima das suas formas de apatia, né? de aquebrantamento de forças e dinâmicas nessa direção. Ou seja, esse movimento de assumir uma disposição melancólica, de trabalhar, elaborar a própria melancolia, como alguma coisa que uma perspectiva melancólica poderia indicar, traz consigo uma forma de subjetivação, uma forma de subjetividade, que tanto é capaz de viver si própria, né, ser ela mesma, ao mesmo tempo em que é capaz de colocar-se no lugar do outro, na continuidade entre ela e o outro, ou seja, trazendo o outro para si mesmo, né? Como naqueles eventos em que a Marie-Christine Lambotte descreve nas suas pacientes, em que as pacientes estão descrevendo coisas que aconteceram no mundo e com os outros como se fossem coisas delas, né? E sentindo esses acontecimentos como se fossem coisas delas. Não projetando, mas percebendo uma relação de continuidade entre uma coisa e outra. De maneira assemelhada ao que algumas crianças fazem quando contam, né, que aconteceu alguma coisa com elas, mas na verdade aconteceu com outra pessoa. Não sei se vocês têm alguma questão sobre essa revisão, né, que nós vimos no encontro passado. A gente vai seguir em frente, então, com o capítulo 9, em que a noção de metapsicologia permanece, tá? E aí alguns comentários iniciais, novamente, sobre metapsicologia são importantes, porque a metapsicologia digamos assim, a dinâmica conceitual mais abstrata na psicanálise, né? Dinâmica conceitual na psicanálise. E eu disse a vocês que a primeira metapsicologia freudiana, que o Freud chama de uma primeira tópica, né? Que está no capítulo 7º da interpretação dos sonhos, concerne a uma explicação da formação da subjetividade, ou do eu, da consciência, a partir da produção de mecanismos para lidar com o aspecto excessivo dos estímulos, né? Um aspecto forte que os estímulos representam para uma existência que é nossa, né? Plenamente disponível a sentir, né? É isso que nós fazemos, nós sentimos. Antes de pensarmos, nós sentimos, né? E permanecemos vinculando o nosso pensar ao sentir, né? Na segunda tópica, o Freud começa a desenvolver, de certa maneira,
o efeito que esses estímulos têm sobre nós no sentido de nos colocar numa posição de atividade. Percebe? Ao mesmo tempo em que os estímulos são intensos, nós nos protegemos dos estímulos, os estímulos também são bons, né? Tem estímulos que são muito intensos, que nos traumatizam, nós aprendemos a lidar com eles, mas nós gostamos dos estímulos, né? Nós buscamos os estímulos, né? Não é à toa que as crianças sentam na frente da TV para ver o Pokémon e a luzinha fica acendendo na cabecinha delas. Agora essa luz mais branca está me incomodando. Deixa eu botar... Não, essa não. Essa. Não ficou mais dramático, mas que eu acho que o branco me incomoda um pouco. Então, percebe? Nós queremos os estímulos, né? E nessa segunda tópica, que o Freud começa a desenvolver a partir de 1920, mais ou menos, e que o texto que nós comentamos, né, sobre a introdução ao narcisismo, faz parte desse processo, né? Ele começa a tratar do impulso, né, que nós temos de buscar os estímulos, percebe? De buscar os acontecimentos, de realizar efeitos, realizarmos os nossos desejos, digamos assim, né? E para isso ele pensa uma hipótese de alguma coisa que é profunda e, ao mesmo tempo, sádica, terrível, né? Que seria essa, mal dizendo, uma certa potência destruidora, né? Que nós teríamos, que ele chama de id, né? Ou id em alemão quer dizer isso, né? Um indicativo. Do outro lado, ele situa uma figura que também é psicológica, que concerne a uma força, digamos assim, gravitacional que nós produzimos para controlar esse impulso, né, de realizarmos aquilo que o estímulo nos fez desejar, percebe? A qual o Freud chama de superego. E, no meio do caminho, né, essa figura que é sempre a mais frágil de todas, mas no que diz respeito ao tipo de vida que a gente leva, né, numa sociedade burguesa que é acaba sendo a mais importante, a mais frágil, a mais relevante, que é o ego, ou o eu, ou a própria consciência. Nesse sentido, a consciência, nessa segunda tópica freudiana, nesse segundo modelo de explicação conceitual da subjetividade, nessa segunda tópica freudiana, o Freud descreve o eu como entre duas pressões, né? Uma pressão dizendo vai lá e pira, e a outra dizendo não, calma aí, não pode, né? As duas forças são forças, na maneira como ele descreve, né? Forças sádicas, né? Ou seja, uma é sádica, mandando vai e apavora, e a outra dizendo não, seja Madre Teresa de Calcutá. E, num certo sentido, a melancolia, ela pode ser explicada, né? Naquela hipótese da introdução ao narcisismo, como uma força significativa do superego, esvaziando o eu e dirigindo contra o eu, ao invés de dirigir contra o mundo, né, a agressividade do id, né?
percebe? É o eu se pressionando, se fazendo mais mal, digamos assim, tendo uma concepção mais negativa de si próprio, do que, sofrendo, destinando esses impulsos sádicos para o mundo, né? Essa capacidade destrutiva para o mundo. Né? Então, num certo sentido, a melancolia, quando ela é vivenciada, ela se torna alguma coisa que diminui a potência destrutiva do eu, e quando não sentida, percebe? Quando a melancolia ela é reprimida, digamos assim, ela é reprimida justamente para jogar para o mundo essa destrutividade. E aí, uma intolerância à melancolia gera uma personalidade excessivamente destrutiva, né? Excessivamente realizadora dos próprios desejos. Né? Pensando assim em termos de economia libidinal contemporânea, o nosso mundo ele é curioso, né? Porque, por um lado, o nosso mundo nos estimula a essa monstruosidade, né? De realize os seus desejos, seja lá eles quais forem, né? Realize esses desejos, né? Principalmente ligados à riqueza, a poder, né? A sexualidade, né? Ao mesmo tempo em que também se criam enunciados bastante estritos a partir de um certo puritanismo, né? Não realize, né? Não, seja correto, seja moral, seja sexualmente contido, né? Seja previdente nas suas contas, não compre mais do que aquilo que você pode pagar, né? Então, a nossa cultura, ela gera estímulos contraditórios, né? Nessa mesma direção, ao mesmo tempo em que, tanto numa direção quanto na outra, ela fomenta um certo culto à personalidade, às características individuais. E tudo isso numa corrida de obstáculos que é dificultada pelo capital. Porque o capital, ao mesmo tempo que ele pode ser utilizado para enriquecer ou para criar uma figura previdente, né? Tanto ele pode ser utilizado para você conquistar todos os seus desejos, como ele também pode ser utilizado para você manter os seus desejos relativamente controlado, né? O capital também desafia a subjetividade, né? Ele cria impasses à subjetividade, impasses esses em que o sujeito é constantemente boicotado, tem subtraída os elementos de familiaridade com relação ao mundo, de identificação, que fazem com que ele se perceba a si mesmo. Então, nesse sentido, a perspectiva melancólica, ou a posição melancólica, né, aquilo que o discurso melancólico aponta, guarda consigo uma posição estratégica dentro desse tiroteio, né, que a sociedade contemporânea oferece. Porque, por um lado, a melancolia inibe o desejo, né? Olhando o desejo como alguma coisa que é ruim, não faz sentido, né? Ao mesmo tempo em que a melancolia também tira o sujeito de dentro de si, né? Ou seja, ele olha para si e vê características que são características que estão no outro, né? Então, a melancolia, ela cria uma figura, digamos assim, resiliente, anômala para o mundo, mas resiliente, dentro da qual
certos mecanismos de conservação estão presentes, né? De autoconservação que estão presentes. E permitem que, quando elaborada, haja iniciativas criativas com alguma efetividade, né? Então, tendo explicado essa segunda tópica e a relação dela com a melancolia, eu vou então para o capítulo propriamente dito, a gente comentar algumas questões que o texto evoca, tá? Se vocês não tiverem nenhuma questão. O primeiro comentário está na página 216. Ela só retoma a hipótese dela com relação à melancolia e à imagem especular, que é a ausência ou a grande fragilidade da imagem especular em função de uma deficiência primária em torno da imagem materna, né? Que não parece necessariamente precisar ser uma imagem materna, mas uma imagem de alguma coisa que se dá nessa posição de cuidado, né? Ela enfatiza essa dinâmica da imago, né? E resolve utilizar o termo latino, né? Imago em latim é imagem. Ela resolve enfatizar o imago. E essa referência, ela situa, né? Alguma coisa que ela faz a partir de uma influência que o Jung tem sobre a leitura dela. Muito embora o uso que ela faz não seja um uso junguiano, né? Então, dificulta um pouco a leitura. Mas o que ela chama de mago, nós podemos caracterizar, a partir das discussões que nós já tivemos, como uma representação especial, uma representação diferenciada. Percebe? É uma imagem que não é como as outras, é uma imagem especial, né? É uma imagem com relação à qual existe um uso de referência para o estabelecimento da imagem de si mesmo. Então, não é a imagem de qualquer mulher, né? É a imagem da mãe. Ela dá o exemplo de um dos textos do Freud sobre artistas, né? É um texto do Freud sobre Leonardo da Vinci. E nesse texto, que é bastante criticado, mas que é um texto muito bonito e tem hipóteses bem curiosas, em que o Freud caracteriza o Leonardo da Vinci como uma figura melancólica, num certo sentido, e essa figura melancólica buscando eternamente, em trabalhos diferentes, né, como, por exemplo, na representação da Santa Ana, a própria imagem da mãe dele, que seria uma mãe que ele não teria conhecido direito, não teria vivenciado, né? Então, figuras em que a mãe morreu muito cedo, ou que a mãe abandonou, né? Sendo figuras que teriam uma imagem de si fragilizada e se caracterizariam por uma certa repetição em tentar buscar a imagem da mãe, né? Ou caracterizar a imagem da mãe. E busca essa que acaba sendo frustrada e recoloca na posição de elaboração melancólica. De vivência melancólica, né? E que seria melhor vivenciada se tivesse a melancolia elaborada, né?
ao invés de simplesmente vivenciado. Então, imago concerne a isso, concerne uma imagem com relação à qual o sujeito é dependente, né? E nós temos muitos imagos assumindo essa palavra, né? São imagens que nós convocamos afetivamente para sabermos quem nós somos, né? Pelo menos menos para saber quem nós somos, mas para sentir, né, um certo espectro no qual nós nos localizamos, né? O Arthur disse que a internet está ruim. Não tem problema, Arthur. Então vamos lá, na página 220. Ela diz assim: assim, dessa maneira, nós podemos igualmente perceber que certas representações voltam com força. Essas são um exemplo de toda a potência da imagem materna. O sentimento não reconhecido, se não mesmo de abandono, a autodepreciação, a ideia do nada, a afirmação da falta de sentido, do absurdo, etc. Representações a propósito das quais nós não podemos simplesmente dizer que elas pertencem ao passado realizado ou ao presente vivido. Percebe? Elas não são imagens propriamente que ficam no passado, né? Nem são imagens que estão sendo vivenciadas, imagens que ficam mais próximas do que o passado e mais fantasmáticas do que o presente. Né? Uma espécie de passado imperfeito, né? Pretérito imperfeito. Em outros termos, mais do que viver de lembranças, o que indicaria a origem de uma depressão, eu não tenho enfatizado isso, né, mas nesse parágrafo que eu estou lendo, ela tem cuidado, né, ou a iniciativa de tentar diferenciar a melancolia da depressão, né? A depressão ficaria no passado, a melancolia não, né? A melancolia, ela vai explicar. A melancolia vive num presente inteiramente determinado de lembranças, como de marcas de uma mensagem que nós só podemos interpretar na sua totalidade. Não sei se fica completamente claro, né? Essa diferença entre o passado e a lembrança, mas eu acho que poderia ser solidificado, né? Tornado mais concreto, por uma sensação presente, né? Uma espécie de sentimento mais próximo do presente, de alguma coisa que retorna várias vezes, porque é importante, né? Produz dependência, ao mesmo tempo em que é frágil, né? Percebem? Então, eu acho que a diferença entre a melancolia e a depressão, nesse parágrafo, poderia ser um pouco como a diferença entre uma fotografia digital e uma fotografia analógica. Não sei se vocês concordariam. Porque a fotografia digital, ela está lá no passado, né? Você volta nela e tem a segurança de que ela está lá. Ela não vai sair de lá, né? Enquanto imago, né? Consolidado. Não tem segurança de perder aquela imagem, né? Ela está lá. A não ser que seu HD externo queime, né? O seu computador estrague, mas aí também perdeu e não tem mais jeito, né? Não tem mais o que fazer. Você vai reclamar um pouquinho e vai procurar um técnico, depois vai aceitar, né? Perdeu. A fotografia analógica, não. A fotografia analógica, ela vai se perdendo com o tempo, né? Ela vai se esmaecendo, né? Então, você cuida dela, volta nela, como alguma coisa que você não pode perder, mas está perdendo. Percebem?
Não sei se essa minha comparação fez algum sentido para vocês, mas é isso, né? A melancolia lida com o passado como alguma coisa, digamos assim, disponível à deformação, ao mesmo tempo que não pode ser perdido, né? Ou seja, tem que ser revisitado. E é nesse sentido que o melancólico não vive no passado, como seria a depressão, né? A depressão seria justamente essa incapacidade de viver o presente, mas vivendo no passado, né? Vivendo no que foi perdido, né? Uma certa característica da depressão, claro que a depressão não é só isso, né? Enquanto que existe uma incapacidade de viver o passado, né? Porque o passado é frágil. Digamos que as bases da subjetividade são frágeis, estão lá, mas são frágeis, né? Ao mesmo tempo em que, justamente por essa fragilidade, ele é incapaz de viver o presente. Né? Não sei se vocês já receberam, não sei se só eu que recebo isso, mas no Instagram, fazendo uma digressão que eu acho que pode ajudar nisso, né? O Instagram, ele me mostra, né, uma série de propagandas sobre testes genéticos acerca da origem. Né? Então, já receberam isso? Henrique, que está vendo o rosto dele, já recebeu isso no Instagram? Então, aí ele me diz assim, se eu pagar, sei lá, R$50, o Rafael vê mais no YouTube. Se eu pagar R$50, sei lá, eu mando o meu cabelo, eu mando sangue, e eles vão me dizer quantos por cento de cada coisa eu sou, né? Quanto por cento de europeu, quanto por cento de índio, quanto por cento de negro, quanto por cento de judeu, quanto por cento de eslavo, né? E aí eu vou tomar essa indicação genética. Não tem problema, Michael. Michel. Exatamente. Também vi uma com Lázaro Ramos. E aí eu vou pegar essa indicação genética e ela serve como uma segurança acerca do presente. Percebe? Eu sei quem eu sou. Né? Esse seria um uso não melancólico, normal, mas ao mesmo tempo bastante ensandecido, né? E é isso que a melancolia mostra, né? A melancolia mostra que a estratificação da subjetividade se baseia numa ficção ruim, uma ficção inconsistente, mas que no fim das contas, o Michael botou já está fazendo até propaganda, já tem o link para quem quiser comprar, e na mão dele é mais barato. Acabamos de achar um funcionário do Genera. Não, professor, não. É porque, de fato, aparece muito para mim também no Instagram. Eles estão sempre no patrocinado, né? Naquele anúncio que o Instagram adotou. Exatamente. E o Arthur também já viu. E que bom que não sou só eu. E aí, o efeito sobre a subjetividade seria esse, né? Eu tô seguro das minhas origens. Logo, eu não preciso me preocupar com elas, percebe? Eu posso viver o presente a partir da minha identidade, né? As minhas origens estão ali determinadas. A melancolia, né? Enquanto uma incapacidade de lidar de maneira segura com as origens, né? Mantém o sujeito numa relação de dúvida com relação a isso, né? Ou seja, como assim um exame que me diz que eu sou 30% da Etiópia ou 40% da Península Ibérica tem alguma função para minha segurança afetiva no presente? Isso não me diz nada, né? Isso não quer dizer nada, percebe? Mas, ao mesmo tempo, o melancólico se colocou essas questões. Né? Ele não simplesmente viveu como outras pessoas, em que
a dinâmica da segurança foi obtida por outras vias, né? Não sei se fez sentido para vocês esse meu exemplo com o Genera. Então, o Genera seria... Qual seria a relação melancólica com o Genera, né? Seria ele dizer algo que não faz muito sentido, percebe? Diz alguma coisa, evidentemente, né? Mas essa alguma coisa não serve para uma certa circunscrição da identidade. Eu sei que eu não sou asiático, quer dizer, sei que eu não sou japonês, provavelmente asiático de algum tipo devo ser, mas não quer dizer muita coisa, percebe? Não quer dizer muita coisa, não faz muito, não muda muita coisa, né? Porque, no fim, o que serve de mago, enquanto origem, melancolicamente, é uma certa imagem difusa, frágil nesse sentido, especular frágil, em que eu não tenho muito como depurá-la, percebe? Eu não tenho muito como melhorá-la, essa imagem afetiva com relação às origens. Ela é deficiente e é isso aí. E é essa deficiência que eu revisito constantemente, né? E, no fim das contas, aí trazendo o discurso melancólico para uma perspectiva melancólica. No fim das contas, essa deficiência com relação à imagem da origem, usando o exemplo do Genera, ela é verdadeira, né? E para todo mundo, né? Acho que até a rainha da Inglaterra deve ter dificuldades nesse setor, né? É como diz Gilberto Freire no Casa Grande Senzala, falando sobre o racismo brasileiro, e aí de que os aristocratas brasileiros, né, as pessoas dominantes, vão falando dos seus antepassados, e seus antepassados só tem nobres, só tem príncipes, só tem descobridores, só tem pessoas fantásticas, médicos que descobriram a cura de doenças importantíssimas, né? As pessoas não se descrevem enquanto tendo origens comuns, né? E, ao mesmo tempo, não se descrevem como tendo origens indeterminadas, percebe? Origens, como eu posso dizer, frágeis, né? E que não é porque serem frágeis que não são relevantes. Esse é o ponto da melancolia. Tem uma relação, a melancolia estabelece uma relação. A perspectiva melancólica parece apontar para isso. Que, no fim das contas, todos têm uma relação. O que faz sentido, no máximo, é uma relação de vínculo com uma origem frágil, né? De determinação frágil. É só isso que faz sentido. Uma perspectiva melancólica traria. Mas o que o melancólico, né, enquanto origem do discurso melancólico, aponta para o fato de que ele lida fragilmente com alguma coisa, ele lida de maneira próxima, dependente, com alguma coisa que é frágil. Que não é a forma pela qual essa dinâmica mediana da vida social lida. Porque as pessoas lidam de maneira estratificada ou consolidada, límpida, com alguma coisa que, na verdade, é frágil, né? Só pode ser frágil. Espero que esse exemplo tenha feito tenha sido algum sentido, não tenha só confundido a cabeça de vocês. E espero que vocês não contratem esse serviço, né? Muito caído. Aí, página 227 aqui da minha edição. A gente está no capítulo O Impasse do Modelo Ideal. É o subtítulo do capítulo. Então, ela diz, ou precisamente, se o indivíduo nervoso, neurótico, se reforma na sua imagem, independentemente
das incertezas ou das decepções que assolam o cotidiano, né, o neurótico convencional, o indivíduo melancólico afronta permanentemente um face a face mortal com o nada, com relação ao qual a imagem de si mesmo teve um acesso interditado. Né? E é isso que talvez seja o componente mais negativo do discurso melancólico, que faz com que uma perspectiva melancólica não possa aproveitar, digamos assim, essa dinâmica discursiva, nesse ponto específico, né, é de que o melancólico coloca no lugar da origem o nada. Né? E aí, não só da origem, nesse exemplo que eu dei, né, que eu tentei construir com vocês, mas também o nada como experiência existencial constitutiva. Né? Percebe? Uma vez que a imagem especular da imagem da mãe é frágil, então o nada, percebe? Tem um elemento arbitrário que faz com que o melancólico naufrague na própria melancolia. Né? E esse é o ponto, né? O contrário, se não tem o tudo, porque esse é o ponto, né? A neurose ou a vida funcional, né? Ela funciona por uma espécie de sensação de tudo, né? Ficcionaliza o seu tudo, né? Ficcionaliza a sua segurança, ficcionaliza a sua relação com alguma coisa, né? Com uma origem, com um ponto determinado. Mas o contrário do tudo não é o nada, percebe? Quer dizer, o contrário do tudo é o nada, mas se o tudo é falso, o nada também é, esse é o ponto. Né? E, então, essa oscilação entre o tudo e o nada é que parece ser fantasiosa e o discurso melancólico não consegue escapar dela. Né? Os tipos subjetivos não conseguem escapar dela. Então, a elaboração da melancolia nos coloca diante do fato de que é preciso escapar dessa relação entre tudo e o nada. Né? Entre uma imagem especular consolidada e uma imagem especular frágil que tem como origem o nada. Né? As imagens especulares, ou as imagens, elas podem ser frágeis e as origens podem ser indeterminadas, mas isso não quer dizer que elas devêm do nada, percebem? O nada é uma, digamos, uma solução inconsciente tão arbitrária quanto tudo. Esse é o ponto. Isso que eu quis dizer quando me expressei mal, dizendo que o tudo não é o contrário do nada, tá? Então, continuando, ela diz assim. Então, essa então será a nossa hipótese a partir da clínica e da metapsicologia que consiste em entrar em contato no sujeito melancólico de um comportamento de evitamento instalado muito cedo na vida. Né? E essa é uma característica do discurso melancólico do melancólico. O melancólico evita o mundo. Né? Nós falamos bastante sobre isso. Comportamento destinado a evitar não só o objeto enquanto tal, mas a ilusão de identidade que ele supõe. E esse é um elemento importante para uma perspectiva melancólica, né? E que a elaboração da melancolia nos dá acesso. Né? O melancólico evita a ilusão de identidade. Nós aceitamos a ilusão de identidade, mas sabemos que a identidade é uma ilusão. Percebem?
que supõe e a qual o sujeito melancólico nunca consegue se tornar cúmplice, né? Isso é um ponto interessante com relação, inclusive, a questões de natureza política no mundo contemporâneo, né? Do ponto de vista do enfrentamento político, a gente assume identidades, né? Que é mais ou menos assumir um determinado grupo, né? Contra alguma coisa, contra alguém, e ao mesmo tempo a favor, né? Do seu próprio lugar no mundo. Mas, do ponto de vista epistemológico ou do ponto de vista melancólico, que são pontos de vista em que as relações vão sendo buscadas de maneira mais próxima, e eu não estou dizendo que os movimentos de identidade não têm razão de ser, né? Claro que eles têm razão de ser, isso é importante do ponto de vista histórico. Mas se nós fazemos um esforço de prescrutação das suas dinâmicas, o que eles afirmam sobre si mesmos é claramente ilusório, né? E claro que quando se fala grupos identitários, você está falando sobre grupos que estão numa posição de domínio e que reivindicam a esfera comum, né? Então, isso tem uma justificativa pragmática bastante defensável. Mas a identidade também está do ponto de vista dominante, né? E aquilo que a dominância afirma acerca da sua própria identidade, se for buscado do ponto de vista afetivo, ou se for buscado do ponto de vista epistemológico, também se mostra ilusório, percebe? No fim das contas, se tem alguma coisa que não fica do ponto de vista da essência, né, do ponto de vista de um substrato concreto, de alguma coisa fixa, é a identidade, né? A gente consegue perceber, do ponto de vista afetivo, quando nós fazemos essa investigação, essa introspecção, e também conseguimos perceber do ponto de vista social, quando fazemos uma investigação na epistemologia, né? Que a identidade nada mais é do que uma convenção muito local, né? De que nós somos muito mais multiplicados, polissêmicos e atravessados por tensões das mais variadas do que a possibilidade de uma identidade aponta, né? Então, nós nos valemos da identidade como uma ilusão eficiente, né? Ou até mesmo como uma exigência social, uma exigência política, uma exigência econômica, com relação à qual nós não conseguimos resistir. Como, por exemplo, uma identidade tributária, por exemplo, né? Ter um CPF, mesmo que você... Nós sabemos que isso é ilusório, mas nós sabemos que não temos como fugir dessa ilusão que nos impõe, né? Nesse sentido, a perspectiva melancólica extraída de um discurso melancólico, se tem no nada uma ilusão que não se sustenta, né, tem na percepção da identidade como uma ilusão alguma coisa que se sustenta, percebem? Não é o tudo ou nada, mas, e isso é interessante, né? Não é nem o tudo nem o nada. E também não é a identidade. Esse é o ponto, né? E aí, precisamos da identidade, precisamos da subjetividade. Identidade é até o nome de um documento, né, em que nós mostramos, dizendo quem nós somos, né? Nós podemos nos valer dela do ponto de vista pragmático, mas nós não precisamos, e isso a perspectiva melancólica parece nos apontar para, nós não precisamos nos enganar, né? Achamos que nós somos isso que a identidade diz que nós somos, né? Então, a diferença entre nós e o melancólico no afundamento melancólico é que o melancólico é incapaz de utilizar essa ilusão de forma pragmática, né? Enquanto que nós somos. Mas nós não só utilizamos essa ilusão de maneira pragmática,
como nós sentimos essa ilusão como verdadeira. E esse é o grande problema da falta de uma perspectiva melancólica, né? Fez sentido para vocês? A segunda sessão, que nós vamos, a próxima sessão que nós vamos entrar agora, são os defeitos do ideal absoluto, né? E esse é um dos problemas, né, em que a questão do nada, ou do vazio, é um dos problemas que se relacionam também com a questão do nada e do vazio. De que a fragilidade de uma dinâmica especular faz com que o melancólico assuma uma espécie de dogmatismo negativo, né? O que é um dogmatismo negativo? É a afirmação da não existência de alguma coisa, ou da existência de uma não existência, né? Então, por exemplo, quando nós vemos o evitamento da melancolia, os tipos que evitam a melancolia se tornam tipos autoritários e destrutivos, né? O tipo autoritário e destrutivo ele se torna um dogmático ativo, né? Ele se torna um dogmático peremptório, né? Ou seja, ele diz, isso existe. Mesmo que não exista, ele diz, isso vai existir, né? E quando ele diz que alguma coisa não existe, ele diz, quando ele diz que alguma coisa precisa ser destruída, ele diz, isso vai deixar de existir para colocar isso no lugar. Percebe? Não é C, não é B, é o meu A, e eu vou e coloco o A naquele lugar. Como uma forma de não lidar com a fragilidade, o desamparo que a melancolia acaba nos colocando, né? Mas um tipo melancólico no outro extremo, né, apático, né, a melancolia como sinônimo de apatia, ela pode vir também a estabelecer um tipo de dogmatismo, que é um dogmatismo que existe para lidar para estabelecer uma via para lidar de maneira mais fácil com essa imagem especular, com essa imagem especular frágil, né? Que é a afirmação de alguma coisa negativa, percebe? A afirmação de uma presença negativa. Então, por exemplo, numa apatia profunda, né, a ideia de que o mundo não serve, o mundo é decaído, o mundo é um lugar ruim, o mundo não presta, eu não presto, né? Percebem? No caso da vida enquanto brasileiro, né, a gente vivencia muito essas duas coisas, né? Como a gente lida muito pouco com tipos moderados, né? Nós lidamos muito pouco com as modalidades de lida melancólica. Hoje talvez mais, mas num sentido ruim, né? A gente tem uma série de sentimentos negativos que não são absolutos, né? São localizados, são pontuais, mas que geram um problema danado. Mas nós também lidamos com tipos absolutos, positivos e negativos, né? Nós temos aqueles que dizem que o país é um gigante, é uma potência, é o lugar mais perfeito do mundo, é a melhor natureza, e, ao mesmo tempo, o contrário, né? Não faz sentido viver aqui, isso aqui é só a devassidão profunda, isso aqui não faz sentido, esse povo é um povo degenerado, nada tem jeito, nada é possível, né? A gente lida muito com esses dois, com esse polo apático e com esse polo histriônico autoritário, né? E, no fim das contas, esses dois polos têm uma característica comum, que se inverte, né? Do ponto de vista político, né? Um dogmatismo positivo, o outro um dogmatismo negativo, né?
Eu não acho que o dogmatismo positivo e o dogmatismo negativo, eles se comparem, eles se equivalem completamente, né? Eles têm uma equivalência. A afirmação do tudo e a afirmação do nada, ou a formação de uma subjetividade que precisa do tudo, porque tem desespero do nada, né? Ou de alguma falta, né? Não me parece que isso tem uma equivalência completa com a necessidade de afirmação da falta, do nada, né? Se há uma equivalência, é uma equivalência lógica, mas eu não acho que tem uma equivalência moral completa, né? Porque na dinâmica negativa, né, nessa afirmação de uma não existência, na vivência de alguma coisa negativa, de alguma forma, a pessoa, né, o tipo subjetivo, né, a dinâmica coletiva envolvida nisso, ela se permite sentir alguma coisa, percebe? Ela não está agindo para não sentir. Ela está deixando de agir porque está sentindo, né? E do ponto de vista moral, não parece que são coisas equivalentes, né? A ação e a inação, né? Evidentemente que o contexto é capaz de aproximá-los, né? Mas principalmente quando é uma inação que não sente, né? Mas sentir parece fazer diferença dentro do impacto moral desses estados subjetivos, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a melancolia, mesmo não elaborada, nessas formas negativas, ela é moralmente superior ao evitamento da melancolia, né? Porque a melancolia não elaborada faz com que aquele que afirma o negativo, afirma a negatividade, esteja sofrendo aquilo, percebe? Ele sofre, ele não age para não sofrer, ele não age porque sofre, né? E disso, né, se pode extrair uma perspectiva, né? Percebe? Quando existe uma incapacidade de agir em função de um sofrimento que se torna amplo, né, existe uma perspectiva que pode ser extraída desse contexto, né? Ou seja, algo que essa dinâmica ensina sobre o contexto, né? Então, seguindo aqui os desencontros do ideal absoluto, né? Ela diz assim, que o reflexo do espelho não pertença à pessoa senão sobre a boa vontade de um olhar aprovador, o melancólico bem compreendeu. Ele que viu diante dos seus olhos os traços da imagem materna a ponto de não poder mais descobrir os seus próprios traços. Ela está dizendo que na dinâmica do estádio do espelho, né, que o melancólico sabe que ele é o outro, né? E isso se confirma pelo excesso da presença materna. Porque a presença materna fragilizou a imagem dele mesmo, mas se afirmou enquanto imagem presente. E a mãe é o outro, né? É o outro que aparece como ele mesmo. E, curiosamente, do ponto de vista moral, extraindo uma perspectiva melancólica moral,
é o que epistemologicamente nós acabamos descobrindo, né? É de que nós somos o outro, né? Tanto do ponto de vista afetivo quanto do ponto de vista pragmático, né? Nós não temos características que são só nossas, nós temos características que nós compartilhamos com os outros e temos porque compartilhamos com os outros. Misturamos de uma maneira própria, né? Mas somos o outro, né? E a diferença do discurso melancólico para um outro tipo de vivência, uma vivência neurótica convencional, é que, numa vivência neurótica convencional, não se vivencia, não se sente, no máximo se sabe que se é o outro. Percebe? Não se vivencia que se é o outro. Então eu estou afirmando a vocês, eu sou o outro, mas eu não sinto. Né? Eu só sei, epistemologicamente, porque nós fizemos pesquisas, né? Desenvolvemos teorias, e sei a partir de uma perspectiva melancólica que me diz uma coisa que a epistemologia não me diz, que a ciência social não me diz, e que complementa essa experiência, que é eu deveria sentir. Mas é claro que sentir que se é o outro traz consequências danosas, né? E de maneira integral, claro que existem escalas, né? Você pode sentir muito, sentir pouco, sentir mais ou menos, né? Tem escalas de sensação, né? Mas sentir de maneira absoluta traz consigo dois impactos negativos. O primeiro é uma afirmação dogmática de uma não existência, que é a existência do nada, e um segundo impacto negativo, que é a incapacidade de agir. Porque, muito embora a gente faça muita besteira, né? A gente precisa agir, né? A gente precisa... talvez, do ponto de vista ambiental, seja até importante que a gente não haja mais, né? Mas, né, a gente pare de fazer coisas, né? Um pouco como aconteceu na pandemia, nos primeiros meses, né, que os níveis de emissão de gases baixou drasticamente, e aí foi para níveis em que a vida poderia se viabilizar para o futuro. Aí logo depois nós fomos nos curando e aprendendo a lidar com a pandemia e voltamos para níveis de poluição em que a nossa vida não é mais possível, né? E aí uma perspectiva melancólica parece nos dizer algo importante, né? De que nós sabemos de algo que nós não sentimos. E parece que esse complemento entre só sentir não permite agir, mas só saber não parece agir, não permite agir, percebem? E comparativamente em matéria ambiental, não agir parece ser melhor do que agir. O que nós estamos tentando buscar em matéria ambiental é agir de uma forma que nós contenhamos os efeitos da nossa ação, né? Nós estamos tentando buscar essa atividade. Mas para buscar essa atividade, parece que só saber não é importante, não é definidor. E uma perspectiva melancólica tem um diagnóstico para isso. O diagnóstico é de que nós sabemos, mas não sentimos e deveríamos sentir. Se não tudo, pelo menos um pouco. Aí na página 230, ela começa a tratar da Melanie Klein e o modo como a Melanie Klein lida com a melancolia, né? Uma explicação que ela faz para a melancolia. Nesse texto aqui, contribuição ao estudo da psicogênese dos estados maníaco-depressivos.
Ela diz, nós sabemos, em efeito, que para Melanie Klein, o supereu se encontra composto de objetos incorporados numa idade muito precoce, objetos ligados à imago de uma boa ou de uma má mãe, segundo a qual o seio é dado ou recusado à criança. O superego é isso, né? Essa dinâmica que pressiona, né? Que pressiona e inibe a nossa ação. Então, esses componentes que ela está dizendo, né, que para Melanie Klein, esses componentes que inibem a nossa ação, como, por exemplo, uma imagem muito forte da mãe, que fragiliza a imagem de si, se encontra nesses primeiros momentos, como, por exemplo, esse descrito no estádio do espelho, né? Aí, continuando, no mesmo parágrafo, um pouco mais na frente, ela diz assim, sem o que a sua necessidade de retraçar aqui uma teoria de Melanie Klein, ela não quer fazer isso, né? Nós vemos que, do ponto de vista estrito, do ponto de vista estrito de uma dinâmica, do ponto de vista dinâmico, ela confirma a nossa hipótese de um comportamento evidentemente muito precoce da criança e do futuro sujeito melancólico. Ele consiste a manter no interior de si modelos inatingíveis. Dizendo de outra maneira, de imagens de perfeição. E a negar a realidade nos investimentos que ela propõe como uma sorte de traição e decepção. Então, no que diz respeito ao mundo, por exemplo, cria-se uma idealidade com relação ao mundo, se vivencia um mundo imperfeito e percebe-se que não faz sentido agir por um mundo imperfeito, percebe? O fato de haver uma idealidade inibe a ação sobre a imperfeição. E, ao mesmo tempo, a melancolia traz uma imagem negativa de si mesmo, né? Um esvaziamento de si com relação aos objetos, né? E, nesse sentido, se percebe também uma incapacidade de agir num mundo que não merece ação, a partir de uma idealidade do mundo. Sendo o contrário, né, a não lida com a melancolia, a reforma do mundo, né? Tem um dos romances do Lobato, de criança, né, que é a Reforma da Natureza, em que a Emília consubstancia essa figura histriônica, né, autoritária. Ela é deixada sozinha e aí ela vê a natureza toda errada, né? Por exemplo, na teta da vaca. Claro que é uma coisa humorística. Na teta da vaca, por exemplo, eu acho que devia ter uma torneirinha. Ia ser mais fácil de tirar o leite. E aí ela põe uma torneirinha na teta da vaca. E aí ela começa a causar uma confusão gigantesca, né? Justamente porque ela não lida com o fato de que ela pode sentir que o mundo não é bom, mas ela não tem como saber o que é o melhor, né? Ela só tem como participar dos processos pelos quais as coisas podem ser melhoradas. E isso não se dá no âmbito natural, porque no âmbito natural existe uma restrição com relação a isso, né? A gente não tem como instalar a torneira na vaca e não seria nem bom. Assim, a falta do amor e da solicitude por parte dessa primeira presença seguradora, né, no fim das contas, o que as observações do Deleuze nos fazem concluir, né, é de que a mãe não é importante, essa figura da mãe não é importante, porque ela é culturalmente e masculinamente colocada, mas o que é mais relevante, me parece, e que é mais amplo, e a figura da mãe, até mesmo
entra dentro dessa dinâmica, que é uma presença de segurança, né? Uma presença seguradora que não se impõe, esse é o ponto. Ela segura, mas não se impõe, de tal maneira a se tornar uma imagem maior do que a imagem de quem se vê, né? A melancolia se esforça para evitar a desintegração que ameaça, introjetando um ideal de perfeição inacessível, que autoriza a se anular ele mesmo e anular o mundo, como estados existenciais decaídos desde sempre. Então, isso também é interessante, né? Uma perspectiva melancólica, nesse sentido, ela também exerce, né, em alguns momentos, uma perspectiva melancólica. Ela permite destacar, né, de que um dos problemas do discurso melancólico é o ideal de perfeição, né? E o ideal de perfeição ele é problemático tanto no evitamento da melancolia, né, quanto na melancolia, né? O ideal de perfeição na vivência da melancolia. O ideal de perfeição é aquilo que torna o melancólico incapaz de agir, e o ideal de perfeição é aquilo que torna o ativo, né, incapaz de não agir, né? Ou seja, incapaz de não destruir o mundo, né, a partir da sua percepção do que é o melhor. Então, tanto uma coisa quanto a outra permite que uma perspectiva melancólica aponte para o papel subjetivo. Epistemológico nós já sabemos, né? Mas o papel afetivo da sensação de um ideal de perfeição, ou da busca de um ideal de perfeição, né? E esse é um desafio que uma perspectiva melancólica parece nos apontar, que é como viver sentindo a imperfeição, né? Não só sabendo dela, né, mas sentindo o fato da imperfeição, né? E da impossibilidade de ideais de perfeição. Aí, continuando, ela diz assim: duvidar da bondade do objeto amado equivale, então, como nós nos exprimimos anteriormente, a ver-se interpor entre o espelho e a imagem de si um modelo no qual o grau de idealidade interdita todo compromisso com o mundo exterior, engendrando um sentimento de inferioridade e de impotência que, cedo, né, faz desenvolver um processo de inibição. Quem é o objeto idealizado? Que faz com que haja uma idealização do mundo, uma idealização dos valores, né? A mãe. Isso é curioso, né? Que, no fim das contas, essa dinâmica familiarista, né, de descrever os desejos, os afetos, né? O pai só tem virtudes e a mãe só causa problemas, né? Isso é curiosíssimo, porque o pai é a autoridade, é o sentido, é o interdito, né? Então, os efeitos do pai são sempre positivos, né? O problema é quando não há o efeito de interdição. Mesmo o pai excessivamente severo produz uma inibição que traz consequências positivas,
porque se enfrenta essa severidade, né? Que é, então, o lugar de presentificação da lei, das regras, né? Enquanto que a figura feminina, a mãe, é sempre o lugar das imperfeições. Porque, do ponto de vista autoritário, é a mãe que amou demais a ponto de estabelecer uma imagem esmaecida, uma imagem esmaecida não, uma imagem relativa de si mesma, né? Tornando o sujeito ou a imagem do eu excessivamente fortalecida e, ao mesmo tempo, angustiada de sentir a fragilidade, né? Então, uma mãe que não colocou o filho na posição de vivenciar a fragilidade, né? E, nesse sentido, ele se torna incapaz de lidar com a fragilidade e se angustia com a possibilidade da melancolia, e, nesse sentido, se transforma numa entidade ativa e pretensamente construtora, mas principalmente destruidora, né? E, do outro lado, o inverso, né? A imagem da mãe se fortalecendo de tal maneira, não conferindo o amor suficiente para fortalecimento de uma imagem especular, e, nesse sentido, uma força de idealização da mãe que impede o sujeito, o eu, de agir, né? Porque caracteriza o mundo como excessivamente negativo a partir do ideal, ao mesmo tempo que se caracteriza como negativo e incapaz, né? Então, na subjetividade, a responsabilidade das falências ficam todos do lado da figura maternal, né? Do cuidado. E nunca na figura da lei, das regras, né? Do simbólico, né? Como dizem os lacanianos. Então, qual a diferença desses dois tipos extremados, né, que nós temos trabalhado? Um duvida irremediavelmente do amor do objeto, enquanto que o outro não se permite duvidar. Tem horror de duvidar do amor do objeto. Usando novamente essa metáfora materna, né? Talvez seja uma maneira melhor de dizer. Ele é incapaz de aceitar que a mãe o ama. No outro, ele é incapaz de aceitar que a mãe pode não amá-lo integralmente. Percebe? Ele pode sabê-lo, mas não é capaz de sentir, né? Não é capaz de se permitir sentir. Página 232. Ela diz assim: ele se encontra precisamente que o doente melancólico testemunha, no seu discurso, de que duas fixações regressivas do superior, através da imagem onipresente da mãe, de um lado, e através da herança da falta, de outro lado, de uma convicção de viver uma situação de exceção. Ela usa uma metáfora, uma imagem nos capítulos anteriores, que eu não lembro se eu comentei, que é a presença no discurso melancólico de ter sido abandonado no mundo, né? Ter sido colocado no mundo sem uma inscrição determinada, né? Então, meio que abandonado no mundo.
ou para usar uma paráfrase do Raul Seixas, né? De que o mundo estava se mexendo e ele foi jogado ali dentro, né? E no fim das contas, isso é verdadeiro, né? Todos nós somos jogados no mundo em movimento, né? A gente inventa ficções acerca do nosso lugar especial, na família, numa cultura, num determinado contexto, mas no fim das contas nós somos todos caídos, né? O mundo não nos esperou para começar, né? Mas então, como nós podemos então sublinhar, mais que a perda do objeto, o sujeito melancólico sofreria de uma identificação originária, que, através da indiferença ou do fechamento da posição maternal, voltaria ao supereu ancestral na transmissão, dentro da expressão da falta, que teria como consequência invalidar a priori, né, desde sempre, as relações humanas. Então, ela está querendo dizer, né, explicando, já numa perspectiva melancólica, de que a incapacidade de lidar com o objeto, né, de lidar com o mundo, ou uma plena incapacidade de lidar com o objeto, com lidar com o mundo, concerne menos a falta, que é aquilo que o melancólico afirma que existe, né? O vazio, né? Que ele afirma que existe, que ele está sentindo, mas a idealização que ele produz. Percebem? E a idealização com a qual ele não entra em contato leva a afirmação da falta para explicar a incapacidade de lidar com o mundo em função da falta de idealidade do mundo. Não sei se ficou enrolado essa explicação. Então, a afirmação da falta, a afirmação de que existe o nada, a falta de sentido, é consequência, segundo esse momento do texto, né, de tomar um objeto idealizado, nesse caso, a imagem da mãe, de forma idealizada. De alguma forma, é alguma coisa que nós podemos dizer com relação à nossa cultura, né, também, fazendo um pouco essa clivagem, né, entre a pentapsicologia e o nosso contexto, né? Porque nós somos uma sociedade né, sem eufemismos, né, machista, né, bastante paternalista, né, masculinista, a figura da maternalidade, da mãe, é uma figura idealizada, né? Uma coisa parece estar ligada com a outra, né? Então, os homens têm uma liberdade significativa, essa liberdade é uma liberdade maior, né, do que as mulheres, tão significativa nesses termos. Ela é capaz de produzir construções e os efeitos destrutivos das construções, né? E essa onipotência parece depender, né, de idealizar a figura materna, né, a maternalidade. Então, as mulheres podem ser vítimas, né, de uma caracterização bastante negativa, mas, ao mesmo tempo, essa caracterização bastante negativa parece ser conjugada e até mesmo causada por uma idealidade da mãe, né? A mãe. Então, a mãe não é uma mulher, né? A mãe é outra coisa, né? E parece que o efeito sobre nós
pode-se perceber, né, dentro desse espectro melancólico como um todo, né? Tanto no sentido de homens e pessoas onipotentes, que disputam o mundo a partir da própria imagem de si, idealizando a figura, extraindo força, né? Extraindo atividade, principalmente, né? Força no sentido de atividade, extraindo atividade, ou sendo empurrado para a atividade, porque é incapaz de lidar com a relativização da figura da perfeição da mãe, né? A mãe é sempre perfeita, então entrar em contato com a imperfeição da mãe é insuportável, e aí se torna jogado à atividade. E do outro lado, a incapacidade de lidar com a imperfeição da mãe o coloca incapaz de agir, né? Porque a mãe é tão perfeita que o inibe a ação, né? Percebe? A perfeição feminina como uma característica... Feminina não. A perfeição materna, né? A mãe, como figura de perfeição, parece estar ligada a esses dois pontos dos excessos melancólicos, né? E parecem ser característicos de uma sociedade em que esse grau de idealização se torna diretamente ligado a uma certa função da dominação masculina, né? Da dominação paterna, né? Esse fica claro para vocês, esse vínculo, né? De que parece provável, né? Isso acontece do ponto de vista histórico, né? Porque, efetivamente, do ponto de vista histórico, essa posição de domínio masculino ela tem diminuído, né? Em função de lutas femininas ou críticas política, né? Você pode dizer que a idealização feminina, a idealização materna já foi relativizada, se não do ponto de vista sentimental, pelo menos do ponto de vista epistemológico, né? E as nossas exigibilidades metafísicas do que diz respeito à mãe já estão, pelo menos do ponto de vista epistemológico, histórico, já bastante matizados, né? Faz sentido para vocês? De que a dominação masculina, do ponto de vista afetivo, ela caracteriza as mulheres de uma forma especialmente negativa, mas a mãe como uma espécie de salvo-conduto dentro da feminilidade, e aí idealizado. Então, no certo sentido, os homens não vêm das mulheres, né? Do ponto de vista afetivo, num contexto de dominação masculina. Os homens vêm das mães. Percebem? As mulheres sofrem uma transfiguração, parece ser essa a ilusão que se dá, e ela se transforma numa mãe, e antes de parir, não foi a mulher que pariu, quem pariu foi a mãe. E, de alguma forma, esses elementos de idealização permanecem e, de alguma maneira, também são mudados, né? São reconfigurados, essas coisas não são fixas, né? Mas as mulheres participam dessas dinâmicas de idealização, né? E eu acho que é uma coisa que, eu não estudo isso do ponto de vista sociológico, mas deve se perceber muito nos contextos, né, em que mulheres engravidam muito cedo, né? Que é uma maneira, né, de sair de um certo estatuto negativo e passar por um estatuto positivo, né? Não se é simplesmente uma mulher num mundo onde elas estão subalternizadas, mas
em classes sociais especialmente subalternizadas, se tornou mãe, né? E não é tão ruim quanto ser uma mulher, né? Página 232. Ela diz assim. Então, se encontra precisamente que o doente melancólico... isso eu já li. Vamos mais para frente. Página 240. Está terminando, tá, gente? Ela diz assim, e nós fazemos, então, essa questão de Freud, 2 pontos, sobre essa matéria, 2 pontos. O melancólico sabe, sem dúvida, de que ele perdeu alguma coisa, mas ele não sabe exatamente o que ele perdeu na pessoa que ele escolheu, né? Percebe? Ele sabe que existe... Ele sabe que tem alguma coisa da mãe que ele não tem. Mas ele não sabe exatamente o quê. O que no amor da mãe ele não tem. Né? E a maneira de lidar com isso é pela afirmação peremptória de que ele perdeu algo porque existe uma perda constitutiva. Percebe? Existe um nada. Então, não existe como perder algo no amor da mãe, porque esse nada é o que fez com que ele perdesse. Né? E o que a gente percebe, extraindo disso uma perspectiva melancólica, isso é uma ilusão que desfaz uma outra ilusão. Isso é interessante também, né? Que nem sempre as ilusões têm só um efeito de confirmar ilusões. Uma ilusão, às vezes, desilusiona, né? E essa ilusão desfaz uma ilusão, que é uma ilusão, digamos assim, convencional, segundo a qual nós lidamos como se tivéssemos tudo. Né? E o ponto o nada não é constitutivo, né? A falta não é constitutiva, mas, do ponto de vista histórico, convencional, nós somos desamparados. Né? Percebe? Nós não somos desamparados porque o desamparo é intrínseco. Nós somos desamparados porque algo sempre nos acontece. Esse é o ponto. Então, nós não perdemos alguma coisa no sentimento de quem deve nos cuidar, porque a falta é intrínseca a quem nos deve nos cuidar. Nós perdemos alguma coisa em quem deve nos cuidar porque alguém que deve nos cuidar não sentiu essas coisas. Sabe? Isso nada mais plausível e comum do que isso. Né? Ou dizendo, as mães não amam integralmente, não porque existe uma falta intrínseca ao amor, né? Mas porque o amor se exerce de maneira precária, né? Ou cuidado, seja lá como vocês quiserem desenvolver essa gramática. Ou dizendo de outra maneira ainda, as coisas não são as coisas não são perfeitas ou imperfeitas, né? E a imperfeição não se deve a uma falta intrínseca, né? A imperfeição é um fato do mundo, mesmo sem falta, né? É um fato do mundo mesmo sem falta. Então ela diz, o melancólico
se assemelha a um ladrão que nunca termina de se apropriar das coisas dos outros e que abandona e que as abandona sempre que ele percebe que essas coisas são imperfeitas com relação ao modelo ideal que ele cria para si próprio, né? Então, esse é o elemento positivo do melancólico, né? Ele toma coisa dos outros como se fossem suas, e nesse sentido ele tem uma abertura ao outro que é genuína, mas ele não para de fazer isso, né? Ele continua oscilando nisso, e ele continua isso não porque ele lida com os sentimentos, mas porque ele contrapõe a idealidade a esse objeto que ele roubou e que agora ele percebe que é imperfeito. Da mesma forma, para responder à interrogação freudiana concernindo a isso que o sujeito perdeu através do objeto que ele se ressente de ter perdido, podemos, então, imaginar que, sobre o impedimento de um modelo irredutível que se recobre todo inteiro, o objeto aparece, então, nessas pretensões do sujeito melancólico, ameaçando, assim, a existência desse último, colocando a questão do ideal do eu que não se sustenta para ele. Esse é o ponto do melancólico, né? No que diz respeito ao narcisismo. Ou ele estabelece com relação a si um ideal muito alto que não se sustenta, ou o eu está esvaziado desse ideal. São duas características do mesmo processo. Ainda bem estudado, essa aparente sintomatologia esse último ponto talvez não seja tão importante, que é a diferença entre a melancolia e a paranoia. Mas aí vamos para o final, que é a página 242, antes da conclusão. Na 242 ela está diferenciando a projeção da continuidade. Nós já falamos sobre isso, né? Porque uma coisa é projetar no outro uma coisa sua. Aí você está se vendo no outro, né? É como quando alguém conta uma história ou fala de uma doença, você começa a sentir o que a pessoa falou, ou pensa o que aconteceu com você, né? Isso é uma projeção. O que ela caracteriza, né, percebe dentro das características do melancólico, não é a projeção, mas é o que ela chama de continuidade especular, em que o melancólico sente como próprio alguma coisa alheia. Percebe? Não se projeta no outro. Ele está sentindo nele o que é do outro. Tanto que, quando a gente se projeta, um dos resultados costuma ser um alívio, né? Por exemplo, o outro diz que está doente. A gente diz assim, nossa, e se eu tivesse doente? Ah, que bom que eu não estou. Podia ser eu que estivesse doente. Ah, mas eu não estou doente. Ah, que bom, eu não sou o outro. Eu me projetei nele, me angustiei com a possibilidade de estar doente e logo me desangustiei, porque percebo que não sou o outro, né? O melancólico, e nesse sentido é fortemente disfuncional, né? Ele vai sentir-se adoecido, né? Até o ponto de se livrar desse adoecimento do outro. E aí, para terminar, na conclusão, ela diz assim, condenado à traição por uma falta de um modelo ideal, com relação ao qual nada pode se rivalizar, o sujeito melancólico justifica sua impotência
por uma lógica negativista abstrata. E oscila de objeto em objeto, se desfazendo de si mesmo, fazendo de si mesmo o duplo frágil que ele tenta colocar no lugar de si mesmo. Mas no lugar desse duplo, né, do eu ideal, o modelo do superego intangível, o ideal do eu, que ele deve afrontar e dentro do qual ele encontra como aspiração os traços da sua própria imagem. Ela cita aqui uma polaridade, né, que o Lacan faz a partir desse texto sobre o narcisismo, que é a dualidade entre o eu ideal e o ideal do eu. O eu ideal é alguma coisa que está fora e que o eu se compara, quer ser, né? E o ideal do eu é como o eu lida consigo próprio, né? E a questão é essa. Um eu ideal muito forte enfraquece o ideal do eu, né? Pensando nessa questão, na relação entre a mãe e o bebê, né? A mãe sendo colocada num eu ideal fragiliza o ideal do eu. E contrapondo, né, nas dinâmicas melancólicas autoritárias, um ideal do eu inflado um eu ideal inflado, ele rivaliza com um ideal do eu, né, alguma coisa que está fora. Eu acho que tá bom por hoje, né? Gente, então vamos para o capítulo na frente, né? Que é o capítulo 10, que do vazio ao nada, diante de um tempo pré-especular. A gente vai ver um pouco sobre essa fabulação, essa ilusão do nada, né? A afirmação de uma não existência por parte do sujeito melancólico. E depois o capítulo 11, esse na segunda-feira, e na quarta-feira a catástrofe narcísica, que é o capítulo 11. Tá bem? Aí, se vocês quiserem trazer questões, podem trazer na semana que vem. Gente, obrigadíssimo. Valeu, professor. Falou.